Opa, dicas do Rudimar. Vamos dar uma conversada hoje sobre como a gente fixa um aéreo de cozinha em parede, quantos parafusos precisa, quantos L metal, fica bem firme, como é que não fica bem firme. Então, fica comigo até o final que nós vamos ter umas boas sacadas nesse vídeo. E tem assim, ó, a gente não precisa botar um monte de L metal, às vezes a gente fica preocupado que aquilo vai cair em cima da gente, ou vai cair futuramente na casa do cliente. Como é que a gente faz essa percepção? Como é que a gente sente que ficou firme? Quando a gente bota o parafuso, quando a gente aperta o parafuso, a quantidade de coisa que a gente bota, a sensação de segurança, qual é que é, o teste que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer de teste. Então, vamos lá dar uma olhadinha? Espera um pouquinho aí que eu vou mostrar uma coisa para você agora. Nesse trabalho que eu vou mostrar para você agora, eu usei bucha plástica, bucha 8, bucha plástica comum, não é de nylon, tá? Que eu me nego a pagar uma exorbitância pela bucha de nylon para ter o mesmo efeito. Tem gente que diz, não vai aguentar a bucha plástica, vai cair o armário. Não cai, ó, não cai. Já botei diversos, assim, ó, não vou dizer mais que 1000, porque eu não tenho como contar isso. Mas o que é o pulo do gato? O que é a sensação? Como é que tu vai saber? Tu vai colocar lá. E lá era tijolo maciço. Tijolo maciço às vezes ainda é pior que o tijolo furado. Por quê? Tijolo maciço, tu faz o furo, ele fica certinho lá e ele entra dentro do buraco. Só que ele não tem onde agarrar essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas da bucha. Porque o buraco fica certinho. Vai e vem. Então, o que acontece com o parafuso, quando tu bota, ele tem que abrir o suficiente para que a bucha agarre no tijolo. E como é que... O que eu percebi lá no tijolo maciço? Que quando eu botava o parafuso certo para a bucha, o que é o parafuso certo para a bucha? O parafuso de tamanho 5 de espessura, tá? Para que dá certinho aqui assim, fica folgado aqui assim, e começa a apertar aqui dentro e ele começa a abrir. Deixa eu pegar uma parafusadeira aqui para ficar mais fácil. Ó, coloquei e ele começa a abrir a bucha, tá? Só que a bucha plástica, como é bucha plástica, não é bucha de nylon, ela é um pouquinho mais macia do que a bucha de nylon. Então, o que aconteceu? O que eu percebi lá? Que ele não agarrou com vontade. Se eu botei mais pressão no parafuso, ele espanou. Então, o que eu fiz? Eu peguei um parafuso mais grosso, que é um parafuso 6. Parafuso 5 e parafuso 6. Ó, a espessura dele é bem diferente. Onde é que está a minha câmera? Aqui. Parafuso 6 é bem mais grosso do que o 5. E coloquei na bucha. O que aconteceu? O que acontece com o parafuso 6? Ele entra praticamente certo, não tem folga nenhuma aqui, ó. Só entra ele, não dá folga nenhuma. Por dentro da bucha 8 tem 6 milímetros e alguns quebradinhos, tá? Então, quando eu puxei aqui assim esse parafuso, ó, ele abriu bem mais do que a outra bucha, ó, do que o outro parafuso. Vai ver que o outro parafuso foi mais longe para dentro, ó. Ele foi quase, passou do meio da bucha. Esse que recém começou a entrar na bucha e já abriu bastante. Abriu mais do que a outra, ó. Abriu bem mais. Então, o que aconteceu? Com o parafuso mais grosso, ele firmou mais a bucha. Ele deu mais expansividade. E ficou firme. Na hora que eu apertei o parafuso, eu percebi que ele agarrou mesmo. Ficou bem firme. Então, essa é a dica de ouro. Não adianta tu botar uma bucha 8 de nylon e botar um parafuso fino. Porque vai acontecer a mesma coisa. Ela não vai firmar. Ele vai abrir um pouquinho lá dentro do buraco, vai dar uma estacada, só que não vai firmar da mesma maneira. Se tu botar uma bucha de nylon com esse parafuso mais fino e uma bucha de plástico com parafuso mais grosso, a que fica mais forte é a de plástico com parafuso mais grosso. Fica mais resistente. Fica firme mesmo, pode puxar que não vem embora. O que é o outro teste que dá para fazer? Se tu sentiu que não ficou legal, aí sim, aí vamos botar um pouco mais de L metal. Vamos fazer mais fixação. Mas se firmou, aqueles 3 pontos que eu vou te mostrar agora no aéreo, os 3 pontos com parafuso firme, não precisa mais nada. Ficou firme, pode te pendurar em cima que ele não vai cair.
Tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou isso aí, então. Qual é realmente a maneira mais fácil de fixar um aéreo desse aí na parede e que ele fique firme? Isso tudo é aéreo, ó. Foi colocado aqueles pés por estar ali, porque a cliente quer alguma coisa embaixo. Eu digo para ela, eu sempre coloco um rodapé recuado, se ela não, Rudimar, em vez de botar rodapé, tu não bota uns pés para mim? Então eu botei um ponto de apoio aqui e o outro lá. E o outro lá naquele cantinho. São 3 pontos de apoio aqui. Está grudado na parede. Quantos parafusos isso tem na parede? Ele tem fundo, esse armário. Então tem um parafuso aqui. Um parafuso aqui. Lá no fundo. Um L de metal. Tá aí a capinha do L. E lá tem outro. E tem mais uma fixação aqui, ó. Nesse canto aqui. Então, três parafusos. Um aqui. Um lá no fundo e um aqui. E os pezinhos na frente. Tá mais do que suficiente. Pode botar peso à vontade em cima que não tem problema nenhum. Tá, mas se for aéreo, não. Eu não faço aéreo, balcão aéreo. O balcão tem muita profundidade. Até pode fazer aéreo, tá? Ele aguenta um tempo, mas logo em seguida ele começa a ceder. E quando ele começar a ceder, porta sai fora do lugar, gaveta. Se tiver gaveta, então é um parto. A gaveta começa a abrir sozinha. Qualquer 1 milímetro a gaveta começa a abrir sozinha. E ele vai deslocando a parede. A bucha vai cedendo um pouquinho, o parafuso cede outro pouco e vem vindo. Então, essa fixação, eu sempre boto um pé. Ou pé ou rodapé recuado, lá do meio para trás, que dá a sustentação que precisa. E um aéreo que nem esse. Um aéreo que nem esse, eu botei 3 parafusos. Não precisa mais que 3. Como assim? 3 parafusos só, Rodimar? Um aqui, um lá em cima e um lá de cá contra a parede. Ficou atrás dessa prateleira aí. Tá? Um ali assim, então. Um aqui e um aqui. São 3 parafusos só. E ele sustenta? Sustenta. Perfeitamente. Ele está apoiado lá, está calçando assim, e ele não vem para frente porque está firme lá atrás. Ele tem um quê a mais hoje. Tá? E vai ter depois de novo, quando tiver aqui a torre de forno na frente. Ele tem a fixação lateral. Nesse aqui. Ó, parafuso aqui, parafuso ali e um parafuso lá em cima. E esse aqui está fixado na parede também. Então tem uma fixação a mais. Não precisa mais do que 3 parafusos aquele lá, sendo que esse aqui está firme. Esse aqui tem 4. 1, 2, 3. 1, 2 aí em cima. 3, 4 aqui embaixo. Só. Não é necessário mais nenhum. Porque ele está apoiado no chão, tem os pezinhos. Esse pezinho aqui até ficou no ar, eu tive que prender com silicone em cima, porque ele deu uma desnível no chão. Prender com silicone em cima para ele firmar, depois ele fica fixo. Então aqui tem, ali assim, ó, um ali, um aqui, um lá e um lá. São 4 parafusos grudados na parede, fica muito firme. Esses parafusos com L de metal, esse L de metal agarrado na lateral e no fundo, ele fica ele dá uma firmeza no móvel de uma maneira que é vantajoso, sabe? E sempre que tu colocar, vamos colocar só um aéreo que nem esse aqui. Quantos parafusos precisa? Só 3. O Edmar, só 3 vai cair esse negócio. Não. Se tu colocar um na parede lá atrás, um na parede lá atrás em cima e um aqui no meio, ou por aqui assim, nessa divisão ou nessa, que tem divisão, tá ali a divisão. Na parte de baixo da divisão. Porque daí ele faz um vértice, ele faz um V. Assim e assim. E fixa na parede. Em cima ele ficou 2 parafusos grudando lá e um aqui embaixo sustenta os 2. Ele faz o V para sustentação. E aí tu tem uma fixação perfeita, sem problema nenhum. Essa foi um engenheiro que me ensinou. Eu fazia sem saber que era assim mesmo, né? E ele, tu faz a fixação da maneira mais certa que tem. Que isso aí é o vértice, sustenta bem o móvel e faz a fixação na parede muito bem feita. Então nós temos essa fixação para a gente lidar com isso. E aqui nesse espaço ficou um espaço grande para botar forno elétrico, se quer botar agora, quiser botar a torre de água, e aqui espacinho para botar chá, remédio, aquelas coisinhas que tem que ficar dentro da cozinha, temperos perto do fogão, ó. Ficou bem legal para trabalhar. E essa porta, que a cliente mais gostou, foi que essa porta abre para cá. Porque aí fica livre o acesso para chegar lá dentro. Se ela abrisse para cá,
seria um problema, porque diminuiria mais ainda esse espaço aqui para chegar lá dentro. E assim ficou livre o espaço. Se o fogão for um pouquinho coisa mais para cá, tem mais espaço ainda lá. Mas ficou planejada para esse canto aí. Feito, pessoal. Um abraço, até breve. Uma outra coisa sobre o L de metal. Usei muito L de metal, desses mais simples, bem mais em conta, mais baratinho e tal. E o que acontecia com ele? Ele enverga, ele entorta, ele dá de si. E esse daqui ainda tem 3 furos aqui, ó, para fixação na lateral do móvel. E a longura aqui do buraco é muito longe isso aqui, ó. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que ele entorta. Se tu pegar na mão, você já entortou ele, ó. Ele entorta. De maneira até simples, porque no momento que tu botar lá na parede, a alavanca é muito maior, lá tem muito mais força. Porque vai ter um lado preso e outro lado tu entorta ele fácil. Então eu comecei a perceber que podia mudar esse sistema. Vou dar uma olhada no outro L metal aqui. E aqui é a diferença de um para o outro. Esse é o que eu uso hoje. Essa dobra aqui nos dá muito mais rigidez. E esses vincos daqui dentro dessa peça aqui assim, ó, esses vincos deixam o aço mais reforçado para não entortar. Então, e esse daqui, ele não é cortado. Tem alguns desses iguais esse aqui, só que são cortados aqui para fechar. Esse aqui não é cortado, ele é entortado. Eles fazem a peça reta, dobra as 2 lateralzinhas e depois entortam ele para ficar isso aqui. E fica uma resistência aqui que, para te conseguir desentortar isso aqui, ó, olha, tem que bater com o martelo. Porque além de tudo, se tu olhar bem aqui assim, ele é aquecido. Não sei como é que eles fazem isso. É a máquina que faz, né? Ele é aquecido e tem não tem solda, mas ele tem um acabamento, tá? Muito bom. Esse L de metal é fantástico. E olha a diferença um para o outro. Onde é que é o ângulo de ataque? Onde é que é o ângulo da alavanca dele? Ó, aqui, ó, aqui dá para enxergar. Esse aqui está bem mais perto da base. Esse está longe. Quanto mais longe, mais fácil fazer a alavanca e ele entortar. Então, esse aqui muito melhor do que esse. Esse aqui tem regulagem. Tem regulagem. Só que essa regulagem não vale de nada. Quando tá com isso aqui no lugar lá e isso aqui no lugar, tu faz o furo igual dentro da furadeira direto. Faz o furo direto lá dentro do armário, contra a parede. E tá pronto o serviço. Botou a bucha, parafusou e tá pronto. Feito mais uma dica, né? Pra hoje. E aí, gostasse da dica do L de metal? Da bucha com parafuso mais grosso? Mesmo sendo bucha de plástico, sem problema nenhum. Isso aqui é a capa do L de metal. Depois que está tudo pronto, a gente bota a capinha, fica lindo e maravilhoso, não aparece nada. Parece a capinha do L lá dentro, mas é branco, tá tudo igual, depois botou qualquer coisa dentro do armário, não aparece mais nada. Isso a gente pode levar em consideração. E a firmeza, a fixação fica muito mais firme. Eu prefiro do que mão amiga. Sinceramente, prefiro o L metal do que mão amiga. Então, deixa o joinha, se inscreve no canal se não está inscrito ainda, toca o sininho das notificações, compartilha com um amigo e faz algum comentário. Você já colocou com esse tipo e ficou firme, não ficou firme? Já colocou a mão francesa, não ficou, com a mão amiga não ficou legal? Ficou legal? Qual é o sistema que você usa? Tá? Me dá uma dica aí. Um abraço. Amanhã tem mais um vídeo. Fica ligado.